Olá, boa noite. Que a paz e a graça seja com todos. Deus abençoe você que já está conosco nesse momento, está conectado. Você já pode estar deixando aí, né? Participando. Já pode estar deixando o teu like, o teu ok, o teu comentário e também teu nome para oração. Estou aqui com a pastora Ivanus, da IDM, e hoje ela vai estar trazendo uma palavra poderosa para nós. Você que já está aí, vai manifestando, porque na hora da palavra, para que você esteja aí recebendo a bênção. Louvado seja Deus. Pastor Ivanus, nós estamos aqui dando os ajustes finais ainda da Só Jesus na causa. Amém, graças a Deus. Deus é bom. Então, quem está conosco aí? Quem já está com a gente ouvindo, já estava esperando a live. Hoje nós temos a quinto elo daquela campanha, né? As 7 casas que Jesus entrou, esperando você que está aí, né? Eu já sei que estão esperando a gente desde cedinho, tem pessoas mandando. E aí, de repente, a gente teve aquela pane, né? Sim. Eu não tive nem como mandar para você o banner da campanha de hoje, mas aí já tinha pessoas já cedinho pela manhã perguntando. E estamos aqui, graças a Deus, contando com você. Pastora, está com você aí, dar uma saudação para o povo e já preparando também um momento especial da palavra. Todo mundo esperando. Deus abençoe, queridos. Amém. Graça e paz a todos. É um prazer muito grande estar com vocês nesta noite. E eu conversando aqui antes da gente começar a transmissão com a pastora, e ela me contando da campanha, e eu fiquei maravilhada. Isso é muito bom, quando nós nos empenhamos em pegar a nossa família e colocar dentro da arca, que é a nossa casa, e convidar a Jesus, ao Senhor, para nos guardar. Que Deus em Cristo nos abençoe, e para nós é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Amém. Graças a Deus. E aí, já está preparado? Já pega teu papelzinho com o nome da tua família. Você já tem aí. E aproveita também, toda vez, hoje nós não trouxemos, mas nós vamos estar orando, porque você já sabe que tem que estar com um copinho com água para na hora da oração você também participar. Tá certo? Então a pastora nesse momento vai estar já com a palavra, abençoando você. Prepara o teu coração, porque hoje vai ser forte. Amém. A palavra que nós vamos ministrar nesta noite, ela está baseada em Lucas 19, e no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. É uma passagem bastante conhecida, que nos fala sobre Zaqueu, e é tão conhecida no meio evangélico, e depois daquela música que foi lançada, como Zaqueu, muitos conhecem essa passagem como quando Zaqueu convidou a Jesus para poder estar na sua casa, ou permitiu que Jesus fosse à sua casa. Nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Em outra versão diz assim: recebeu-o gostoso, ou com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Amém? Esta é a leitura base
da palavra que Deus colocou aos nossos corações, ao coração da pastora, e catalogar essas casas onde Jesus visitou, onde Jesus esteve e fez a diferença. Essa passagem, ela aconteceu quando Jesus estava em Jericó. E Jericó era uma cidade muito bela, uma cidade muito bonita e rica. Ela era adornada de muitas palmeiras, muitas tamareiras e muitas fontes de águas termais, águas quentes. Então era uma cidade turística, uma cidade atrativa, onde pessoas vinham visitá-la, onde pessoas vinham para poder passar tempo no verão. Era uma cidade bastante atrativa. Ela ficava próxima ao Rio Jordão e do Mar Morto, e ela foi construída ao lado da antiga Jericó que Josué havia destruído naquela passagem no Velho Testamento, onde Josué enviou os espias, e ali vocês sabem toda aquela história que fala da história de Raabe, e ela foi construída ao lado dessa cidade antiga. E o nome de Jericó, ela significa lugar de fragrância, um lugar agradável. Olha que coisa maravilhosa, um lugar cheiroso. Devia ser muito cheiroso porque também tinha muitas tamareiras, era uma cidade bastante cuidada, era uma cidade bastante zelada. E Zaqueu era um homem muito rico e de baixa estatura que morava nessa cidade, na cidade de Jericó. E ele trabalhava como cobrador de impostos. Ele trabalhava na Receita Federal, lá daquela cidade, e cobrava o imposto dos seus moradores. E Zaqueu também ele tinha uma posição bastante privilegiada nas autoridades, porque ele era o chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos. E o mais interessante de tudo, que o nome de Zaqueu significa puro. E apesar do seu nome significar puro, ele era muito repugnado, ele era muito desprezado. Ninguém na cidade gostava dele, porque como ele era cobrador de impostos, e era uma prática dos cobradores de impostos naquela época, não só cobrar impostos, mas extorquir também os moradores da cidade. E os publicanos, eles eram considerados um povo não bem quisto, um povo não bem amado naquela cidade. Eles eram considerados como a escória da sociedade. Era tão sério que eles se igualavam ou ficavam no mesmo nível das prostitutas que eram consideradas naquela época. Então era um povo que não era considerado muito bem quisto naquela cidade. Toda a cidade odiava os publicanos e principalmente Zaqueu, porque Zaqueu, além de ser publicano, era cobrador de imposto. Zaqueu era um homem espiritualmente falando muito infeliz. Ele era um homem necessitado, ele era insatisfeito, ele era perdido, ele era incompleto. Mas Zaqueu, ele teve uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Depois que Jesus curara o cego de Jericó, a sua fama se expandiu muito naquela cidade, e aí uma grande multidão seguiu Jesus onde ele andava naquela cidade em Jericó. E Zaqueu ouviu falar disso, ouviu falar de Jesus. Jesus está aqui, ele curou. A fama de Jesus já vinha há muito tempo. E então Zaqueu ouviu que Jesus estava em Jericó e começou a pesquisar aonde era que Jesus ia passar. Então ele teve a informação de que Jesus ia passar onde ele estava. E aí Zaqueu tomou uma atitude maravilhosa, foi desejar conhecer Jesus. Essa primeira atitude que Zaqueu tomou está lá no versículo 3. E ele tinha muito dinheiro, como já falei, mas ele não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Ele tinha plena consciência de que seu dinheiro ele não preenchia o vazio do seu coração. Ele sentia que a sua alma ela estava sedenta de algo que o dinheiro não poderia comprar. Nem o dinheiro e nem sua posição social, nem a posição política que ele ocupava, nem a posição na sociedade, nem a sua posição profissional como cobrador de uma pessoa importante naquela época.
E hoje o que a gente pode observar é que muitos se encontram no mesmo estado de Zaqueu. Hoje em dia nós estamos vivendo uma condição que muitos têm muito e pouco. Muitos têm pouco, poucos têm muito para viver e muitos têm pouco para viver. Mas os que têm muito, muitas vezes, não têm paz no coração, não se satisfaz, não está satisfeito com a sua profissão, não está satisfeito com a sua condição financeira, muitas vezes não está satisfeito só porque tem uma casa. E tudo isso não supre a necessidade do seu coração. E Deus colocou dentro de um homem um vazio que somente ele pode preencher. Nenhum prazer, nenhuma condição financeira, nenhuma posição social pode preencher um vazio, um local que ele deixou no nosso coração. Esse lugar é dele e nada mais. Por mais que o homem procure em todos os lugares, no prazer de estar com muitas pessoas, no jogo, nas orgias da vida que a vida oferece, na busca desenfreada pelo dinheiro, por profissão, isso nada pode preencher esse vazio, porque esse vazio, ele é lugar exclusivo do Senhor, é lugar exclusivo de habitação do Espírito Santo de Deus, é uma casa feita ali que só cabe Jesus, só cabe a Trindade ali dentro. Então, muitos se encontram hoje em dia com essa condição de Zaqueu, mas Zaqueu, ele tomou uma das mais sábias e mais maravilhosas decisões. Ele queria conhecer Jesus. E aquele que conhece Jesus, ele se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que decide conhecer a Jesus, ele deixa de ser trevas e passa a ser luz do Senhor. Em Efésios 5, no versículo 8, na parte A, está escrito: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Aquele que conhece a Jesus, ele brilha, ele é visto, ele é contemplado, ele é referência. Então, é maravilhoso esse desejo de conhecer a Jesus, de ter a Jesus. Aquele que conhece a Jesus também, ele já se despiu do velho homem e ele se tornou uma nova criatura, como está escrito lá em Colossenses 3, 9 e 10, que diz: não mintais uns aos outros, pois já que vos despis do velho homem com seus feitos e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Todos que desejam conhecer Jesus se transformam ou têm uma nova vida, nasce de novo. Essa foi a experiência de Nicodemos, que quando ele foi atrás de Jesus e Jesus disse: importa que você nasça de novo. E ele não entendeu o que Jesus estava falando, mas quando nós desejamos conhecer Jesus, nós temos essas possibilidades de ser luz, de nascer de novo e de ser nova criatura em Cristo. Outra atitude que Zaqueu tomou foi que ele tinha que lutar contra alguns obstáculos que o impedia de conhecer Jesus, de ter Jesus em sua casa. E um desses obstáculo que Zaqueu encontrou era a sua pequena estatura. Ele era um homem pequeno e aquela multidão apertava Zaqueu e era quase impossível que Zaqueu pudesse enxergar Jesus, pudesse contemplar Jesus. Mas Zaqueu, ele decidiu que aquele obstáculo não fosse impedimento de que ele pudesse conhecer Jesus. Ele fez desse obstáculo, ele transformou esse problema num instrumento para se aproximar de Jesus. O que foi que ele fez? Ele subiu numa árvore e ficou numa figueira brava para poder contemplar Jesus. E aí hoje eu lhe pergunto, quais são as dificuldades que você está enfrentando, que está impedindo de você avançar? Que obstáculos são esses que
impede de você chegar até Jesus, de você ver Jesus, de você contemplar Jesus? Será seu desânimo? Será seus embaraços? Será a sua família? Seu namorado, seu esposo? A sua profissão? A sua posição social? Muitas vezes nós não estamos nem em pecado, mas existem alguns embaraços que muitas vezes a gente fica enganchado neles, que impede de nós avançarmos e chegar até Jesus. E esses embaraços, eles podem ser a má administração do nosso tempo. Esses embaraços, eles podem ser as más escolhas que nós fazemos e se tornam um obstáculo de chegar até Jesus. Mas Zaqueu, os obstáculos que ele encontrou, que foi a sua pequena estatura, logo de início, ele não se deteve a isso. Ele não deixou que esse obstáculo impedisse ele de ver Jesus. Outro obstáculo que Zaqueu poderia encontrar, outra barreira, era a sua posição social. Ele deixou de lado todo o seu status, ele podia muito bem não se submeter a isso. Olha lá Zaqueu em cima da árvore, esse aí não é um cobrador de impostos, esse aí não é uma pessoa importante, o que ele está fazendo ali? Por que ele subiu em cima daquela árvore? E Zaqueu tinha essa posição, tinha uma fama, mas ele subiu para ver Jesus. Ele abriu mão de toda a sua vaidade, do orgulho, né? Ele podia muito bem exigir ou pedir aos guardas ou alguém que tivesse a seu comando que direcionasse Jesus até ele, porque ele tinha poderes para isso. Mas ele se humilhou e subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus, não se importando com a sua posição social. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que ela impõe para a gente algumas cargas, algumas normas, alguns padrões que muitas vezes nem eles podem carregar. E uma dessas normas ou dessas sobrecargas que a sociedade põe em cima de nós e que muitas vezes a gente se submete a elas, é o padrão de beleza, é o consumismo, é a falsa liberdade de que a gente pode fazer tudo, de que nós podemos, que nada é pecado, que nada tudo pode porque você é livre. Mas a Bíblia Sagrada fala, quando o apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Porque quando nós nos enganamos na falsa liberdade, nós nos esquecemos que nós estamos fazendo escolha e que essas escolhas futuramente elas vão ter consequências que nós devemos arcar com elas. É a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então essa liberdade, essa falsa liberdade que o mundo oferece, ela é um engodo, ela é um engano para quem pensa que pode fazer tudo. E é isso que o mundo tem ofertado para nós, que nós nos enganemos com isso, com esses embaraços que o mundo tem oferecido. Mas Zaqueu, ele não se importou, ele abriu mão desse seu orgulho, da sua posição social, e ele subiu numa figueira para ver Jesus. Outro impedimento para Zaqueu podia ser a multidão. A multidão, ela apertava Zaqueu, e ele não conseguia ver Jesus. E muitas vezes nós estamos sendo sufocados pela multidão. Não nos esqueçamos que foi a multidão que escolheu ou que optou para que Jesus fosse crucificado. E essa multidão, ela está representada de várias formas no nosso contexto atual. E nós não podemos deixar que essa multidão, ela sufoque o nosso grito, o nosso pedido de socorro. E nem que ela impeça que nós tenhamos um encontro com Cristo. E quem é essa multidão? Essa multidão, ela pode ser os nossos colegas de trabalho. Essa multidão, ela pode ser membros da nossa família. Essa multidão, ela pode ser a nossa vizinhança. Pode ser o nosso colega na faculdade, na escola. São tantas as pessoas que às vezes ficam buzinando no nosso ouvido ou falando coisas que impede que nós tenhamos o senso de pensar o que realmente
é verdade e nós damos ouvidos à multidão, damos ouvido a vozes estranhas, a vozes externas que estão tentando nos desviar do alvo. Zaqueu, ele não se importou, ele não teve isso com impedimento, né? E essa multidão, ela muitas vezes impede. Zaqueu sabia que ele tinha certeza do que ele queria, aonde ele queria ficar. Então ele não permitiu que a multidão impedisse dele chegar ou dele ver Jesus. Outro impedimento que Zaqueu podia ter, e ele não se deteve isso, foi dele ficar constrangido pela sugestão de Jesus, quando ele disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa, desce daí. E então Zaqueu, ele disse sim ao convite de Jesus. Essa decisão de Zaqueu, ela mudou radicalmente a sua vida. Porque a transformação, ela acontece quando nós dizemos sim para Jesus. Quando nós falamos sim para que ele venha. E Jesus, ele nunca entra em uma casa. Ele nunca entra em uma casa, seja ela da nossa casa física, quando nós chamamos Jesus para os nossos relacionamentos, ou na nossa casa individual, quando é nosso relacionamento vertical com ele. Porque nós temos um relacionamento vertical com o Senhor e o nosso relacionamento horizontal com aqueles que estão ao nosso redor. Essa é um símbolo da cruz. Então, Jesus, ele nunca entra numa casa sem ser convidado, ou quando ele não se sente acolhido por ela. Muitas vezes a gente chama, mas ele fica ali como um estranho. Senhor, senta bem aqui nesse sofá aqui, fica sentadinho aqui que eu vou fazer outras coisas, que eu vou cuidar de outros afazeres. E esses afazeres não é afazeres domésticos, não. São as nossas lutas diárias, são as nossas escolhas diárias, são os nossos afazeres quando a gente não coloca Jesus em primeiro lugar. Quando a sua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não é invasivo. Jesus não ele não toma a decisão de entrar na sua casa sem que antes você permita, sem que antes você o aceite de bom grado. E Zaqueu, ele, logo que Jesus sugeriu, ele não pensou duas vezes, ele desceu rapidamente e foi ao encontro de Jesus e o recebeu gostoso, e o recebeu com júbilo, e o recebeu com bastante alegria em sua casa. Zaqueu viu naquela oportunidade uma grande chance de mudar. Olha, e Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Todos chamavam Zaqueu de publicano, mas Jesus chamou de Zaqueu, o puro. E isso é interessante porque nós vemos que sempre o Senhor, quando ele quer ter relação com seus filhos, ele os chama pelo nome. Ele chamou Samuel, ele chamou a Gideão, e embora que Gideão estivesse ali recluso, medroso, e num ato de covardia, ele não chamou Gideão de covarde, ele chamou Gideão de varão valoroso, pelo verdadeiro significado do nome dele. Então Jesus chamou Zaqueu, chamou ele de puro, que era o verdadeiro significado, porque já tinha planos, Deus já tinha planos na vida de Zaqueu. Então, quando o diabo, muitas vezes, ele quer nos chamar, ele nos chama pelo nosso pecado, ele aponta o nosso pecado. O diabo, a multidão, os moradores chamavam Zaqueu de publicano, chamavam Zaqueu de ladrão, chamavam Zaqueu de desonesto, chamavam Zaqueu de tudo quanto era nome, menos pelo nome dele, de Zaqueu. E Jesus o chamou de Zaqueu, o puro. E é isso que nós temos que ter essa consciência. Deus quer o melhor para nós. Quando Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, ele obedeceu sem questionar e sem pensar muito ou adiar essa oportunidade. Ele recebeu Jesus não somente em sua casa, mas também em seu coração. Ele abriu seu coração, ele abriu o seu lar para Jesus. Quantas pessoas eles estão procurando as bênçãos, mas não querem um abençoador? Quantas pessoas estão procurando milagre, mas não quer o miraculoso, aquele que opera o milagre?
E Zaqueu, ele não fez isso. Ele chamou Jesus para a sua casa, para o seu coração. E isso fez com que a sua vida mudasse. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Ele abriu a sua vida, abriu o seu coração. Ele abriu a sua consciência. Ele abriu o seu cofre. Ele deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Aleluia. Será se você tem deixado Jesus trabalhar dentro da sua casa por completo? Limpar todos os cômodos? Tirar todas as arestas, todas as poeirinhas, todas as casas de aranhas, todos aqueles animaizinhos que não são muito bem-vindos em nossa casa? Será se você tem permitido que Jesus faça isso na sua casa, tanto na sua casa espiritual quanto no seu próprio lar, nos seus relacionamentos? Pense bem nisso. Zaqueu, ele aproveitou essa oportunidade quando ele convidou Jesus e ele abriu seu cofre, que eram as suas finanças. Tem muita gente que é tudo para Jesus, mas o bolso dele, as finanças dele, os bens dele, o tempo dele, não. Às vezes vai para a igreja só para cumprir aquele ritual, aquela religiosidade. Mas Jesus não quer isso. Ele quer que a nossa casa seja completa dele. A nossa vida, ela seja completa dele. E em tudo, em todos os âmbitos. Então, Zaqueu, ele fez isso. Ele abriu toda a sua vida e o seu coração. Nós precisamos ter essa atitude de Zaqueu. Não somente convidar Jesus, mas para ele fazer essa mudança completa. Zaqueu também, ele reconheceu que ele era pecador. E ele se arrependeu e mudou de atitude. Zaqueu, ele desviou de muita gente, muitos bens. Ele defraudou muitas pessoas. Ele subornou. Talvez ele tenha humilhado muitas pessoas. Mas ele, com essa visita de Jesus à sua casa, ele admitiu diante de todos a falha do seu caráter. A Bíblia diz, é muito clara, que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Nós precisamos aceitar Jesus, nós precisamos nos converter. E o que é converter? Converter é mudar de direção, é mudar de caminho. Eu estou indo para cá, então eu vou converter, eu vou voltar. Então, nós precisamos fazer isso. Zaqueu, ele tirou a sua máscara, ele admitiu a sua doença, ele confessou o seu pecado, ele pôs o dedo no nervo exposto da sua terrível condição espiritual. Zaqueu aproveitou aquela oportunidade para reparar os seus erros do passado. Ele queria restituir as pessoas a quem ele tinha lesado, a quem ele tinha roubado. Ele queria limpar o seu nome, ele queria agora uma vida correta. O caráter de Zaqueu naquele momento, ele foi curado, ele foi transformado, ele foi restaurado por Cristo. E nós precisamos fazer isso. Não apenas confessar Cristo como Senhor, como Salvador, mas como Senhor de nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que o crucificado não pode fazer? Nada. Temos que deixar Jesus viver em nós, por nós, conosco, sempre. O crucificado, ele não olha para trás, o crucificado, ele não tem poder sobre o seu movimento, porque ele está ali preso. Então é isso que nós precisamos fazer, todos os dias ser crucificado com Cristo, morrer para este mundo e deixar que ele viva em nós. Com uma vida e vida de abundância. Para que a salvação ela se instaure de fato em nossa vida, nós precisamos nos arrepender. E foi isso que Zaqueu fez. Em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O salmista Davi diz assim, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu neguei, os meus ossos apodreceram. O meu humor se murchou, acabou. Então, aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Em tudo, em todos os sentidos.
mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Jesus viu a Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome, ele foi à sua casa, demonstrou o seu amor sem preconceito, ele transformou o seu caráter e lhe deu uma vida e vida abundante e encontrou paz no coração. Jesus quer fazer o mesmo com você. Aleluia. Jesus quer fazer o mesmo na sua casa, amém, na sua Jesus. Família. Jesus, assim como Jesus pousou na casa de Zaqueu, foi na casa de Zaqueu, comungou com ele do pão, compartilhou com ele, transformou a vida dele, da mesma forma ele quer fazer também na sua casa. Amém. Mas para isso precisa de algumas atitudes ser tomadas. Limpar, tirar as arestas, limpar a casa para receber. Eu tenho certeza que a casa de Zaqueu não estava suja para que Jesus chegasse e encontrasse lá um ambiente limpo para que ele pudesse cear com ele. E dessa forma é que Jesus quer. Medite bastante o que há, o que precisa ser mudado na sua casa, tanto na sua casa física, nos seus relacionamentos familiares, como na sua própria casa. Mas primeiro, esta casa que ela precisa estar transformada, ela precisa estar redimida para que ela reflita nos outros das nossas famílias e assim haja mudança. O que muitas vezes nós queremos, nós exigimos é que o outro muda, é que meu esposo muda, porque meu esposo é assim, porque meu filho precisa mudar, porque minha filha precisa ser transformada, porque meu patrão é desse jeito, ele precisa mudar, mas a mudança ela tem que começar primeiro em nós, para que ela possa refletir em todos que estão à nossa volta, e assim o poder de Deus opera em nós. Assim resplandeça a vossa luz entre os homens, né? E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O homem, o vizinho, o seu marido, o seu filho, o seu patrão, o seu colega, ele só pode conhecer Jesus através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua casa transformada, amém, a sua casa limpa e redimida. Amém. E é assim que nós devemos proceder, para que Jesus venha na nossa casa e assim tenhamos comunhão com Ele, e Ele transforme, tire de nós aquilo que está impedindo que Ele sempre habite, que Ele faça de nossa vida uma morada eterna, um bom lugar para viver. Aleluia. E que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Eu creio que você foi abençoado com essa palavra poderosa. Convida Jesus aí para entrar, para que ele possa fazer essa limpeza, né? Tirar algo ainda que está precisando ser limpo. A pastora agora vai estar orando, você vai estar apresentando o teu nome das famílias. Nós vamos estar aqui, ó, o caderninho de oração com o teu nome, o nome da tua família também, né? E você aí intercedendo pela tua família e nós aqui intercedendo também por vocês, tá certo? A pastora agora ora, intercede por eles e esses nomes que estão aqui nesse caderno também. Amém. Vamos orar. Graças a Deus. Eu me uno a ti, você aí onde está, na sua casa, e faça desse perímetro onde você está a casa de Deus. Faça desse local um lugar santo, onde Deus possa vir e intervir na tua família. Amém. Senhor bendito, Senhor, estou aqui nas minhas mãos, Senhor, nome de pessoas que os teus filhos apresentaram, Pai. Senhor, nós cremos que tu és um Deus que prescruta, Senhor, os nossos pensamentos. Nós cremos que a tua palavra, Senhor, assim como ela nos diz, ela pode penetrar entre juntas, medulas, Senhor, em lugares onde nós não podemos alcançar, Senhor. O teu Espírito Santo pode ir, pode encontrar este local, Pai. E é aí que nós queremos que tu hajas, Senhor. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, que todos os nomes que aqui estejam, Pai, corações sejam transformados, vidas sejam restauradas, Pai. Senhor, que o esposo, Senhor, possa te reconhecer como Salvador, Senhor. Que os filhos, Senhor, possam ser libertos
libertos, Senhor, dos vícios, Senhor. Todas as correntes possam ser quebradas, que estão aprisionados, Senhor. Senhor, nas drogas, Senhor amado, afastado. Deus amado, nós neste momento apresentamos nossas famílias a Ti, Pai. A cada um, Pai, que a filha, Senhor, possa, Senhor amado, receber de Ti, Senhor amado, a consciência, Senhor, ó Deus amado, que está na Tua palavra, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus amado, eu declaro, Senhor, na vida, Senhor, na todas essas casas, que a Tua paz reine, Senhor amado, que haja harmonia, Senhor, que haja reconciliação, Pai, que o amor impere no coração, Senhor, destas famílias, e que todos, amado, possam Te glorificar, Pai, diante de um milagre que irá acontecer, Pai. Onde há enfermidade, Senhor, que seja curado, Pai. Enfermidade do corpo, enfermidade da alma, Senhor. As doenças emocionais, elas sejam, Senhor amado, restauradas. Que almas sejam curadas. Que feridas sejam ligadas, meu Pai, no ambiente desta família, Senhor amado. Ó Deus, todo espírito de depressão, de opressão, nós repreendemos em nome de Jesus. E que Teus filhos possam desfrutar, Senhor, da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, a paz que Jesus, Senhor, oferece, a paz, somente a paz verdadeira, não a que o mundo dá, mas a paz que está em Jesus, Senhor. Eu abençoo cada família, cada membro, Senhor, que está ali, Senhor, anotado, que os Teus filhos apresentaram, Senhor, e que eles possam testemunhar do Teu grande poder, que Tu possa visitar estas casas, assim como Tu foste na casa de Zaqueu, Senhor, e que esta casa seja transformada, e que tudo que esteja impedindo, Senhor, a Tua habitação completa, seja tirada, seja limpada, seja restaurada para a glória do Teu nome santo, Senhor. Assim eu te oro confiando em Jesus e crendo, Senhor, que Tu já fizeste, que Tu já respondeste, Pai, para a glória do Teu nome nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Você está com copo com água? Então, apresenta aí também que nós vamos estar orando pela água. Né? Você tomar água e aí você vai ser curado. É pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Né? Então, nem a água em si, é a fé que vai operar a mão de Deus. Então, se você tem fé, coloque ela em ação. Nós vamos estar orando agora pela água. Nós não estamos com a nossa, pastor, né? Mas o nosso, você está aí, apresenta nesse momento, que já é, toda noite a gente apresenta, mas hoje nós viemos aqui para a casa da pastora e não esquecemos de pegar água, né? Conversando, quando olhamos já foi, mas você está aí, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, essa pessoa que está nesse momento apresentando esse copo com água, é pela fé, Senhor. Ela crê, Senhor Deus, que através, Senhor, dessa oração, Pai Santo, vai acontecer algo de extraordinário. Meu Deus, venha operando, Senhor, com o Teu poder, para que quando essa pessoa tome essa água, ela seja restaurada, curada, algo de extraordinário, de sobrenatural, possa acontecer na vida dela. Então, consagra, abençoa esta água, é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aqui a nossa água chegou. Toma a tua água agora. Louvado seja Deus. Tomei, pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, chegamos no final. Tá? Que pena que acabou, estava tão bom, ouvindo a palavra, tão gostoso, mas chegou um momento, eu quero dizer que você aproveita e compartilha esse vídeo. Né? Compartilha com outras pessoas, com teus amigos, com algum familiar. Convida essa pessoa para estar ouvindo as lives, estar ouvindo a palavra. Toda segunda nós estamos nesse propósito dessa campanha. Mas eu não, já estamos no quinto elo, mas no YouTube está lá todas as pregações, né? As 5 casas que Jesus já foram pregadas, né? Que ele entrou, que são as 7 na campanha. Então, se você ainda não está fazendo, vai lá e inicia pelo YouTube, que tem pessoas que já iniciaram pelo YouTube. Então, querido, no YouTube você entra no canal, convida outras pessoas para se inscreverem também e vai adiante fazendo esse evangelismo.
você estará sendo canal de bênção, né? Portador de boas novas, né? De uma boa notícia. Todos nós gostamos de receber uma boa notícia. E a palavra de Deus, ela é boa nova. Sim, né? é. Uma boa palavra. O evangelho significa boas novas. Uma boa palavra, palavra de vida. Louvado seja Deus. Que nós estamos, o que você acabou de ouvir nessa noite foi palavra de vida. Porque os discípulos de Jesus, uma certa feita, quando ele estava lá pregando e que começou um sermão, muitos começaram a sair. E quando Jesus olha, pergunta para ele, vocês não vão? Ele diz, para onde é que nós iremos, Senhor? Só tu tem a palavra de vida. Então, graças a Deus, que essa palavra está sendo levada até você. Receba, seja abençoada em nome de Jesus. Pastora, dê as suas considerações finais, nós já vamos encerrando. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Quero agradecer por ter aceito o convite. Amém. Bom, graças a Deus. Eu só quero agradecer a confiança de nos que não foi imposta para entregar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade grande, mas nós estamos aqui. E nosso desejo é que a sua casa seja abençoada, que a sua casa ela seja um pedacinho do céu e que você possa abrir sua boca e dizer sempre que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser sempre o seu discurso, de que a sua casa, toda a sua família, juntos servem ao Senhor. A nossa família, os nossos filhos são herança, e o que a nossa família é um projeto de Deus que não pode ser falido. E é o que eu falo, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, não desista da sua filha. Procure entregar a sua casa e lute. Não deixe que esses obstáculos, eles possam impedir de que Jesus chegue à sua casa e transforme toda a casa. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém, graças a Deus. Nós queremos agradecer, que Deus possa te abençoar grandemente. Tenha uma boa noite. Que a paz e a graça seja contigo. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe.